A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni. Eu estou aqui com mais um devocional Porção do Céu. E a palavra de hoje se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E é interessante observarmos que essa palavra sacrificar, ela não só significa uma adoração ao Senhor na antiga aliança, mas ela também era um ritual estabelecido por Deus, para que não só se pudesse haver uma adoração genuína, verdadeira e sincera ao Senhor, mas para que o povo de Israel pudesse se aproximar de Deus, para pedir perdão, para demonstrar gratidão, para demonstrar arrependimento mediante os seus pecados, para cultuá-lo, ou seja, era um ato de reconciliação para com Deus. E isso era demasiadamente importante para eles. Mas é interessante que para Deus dizer que Ele prefere que o obedeça incondicionalmente, mais do que o adore, do que o cultue, então nos faz parar e pensar que essa obediência às suas ordens, às suas leis, aos seus mandamentos, é muito mais profundo do que imaginamos. Nos faz pensar que o obedecer é muito mais importante e podemos até definir como prioridade. A obediência é a nossa forma de demonstrar a Deus o nosso amor verdadeiro por Ele. Isso está descrito na palavra do Senhor através do Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, que diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ainda na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 2 e 3 diz assim: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então o Senhor já nos define como filhos, e quando temos verdadeiramente o amor de Deus, mediante a guardar os seus mandamentos. E se nós o amamos, verdadeiramente o amamos, nós guardamos a sua palavra. E como o apóstolo João escreveu, os seus mandamentos não são pesados. Jesus também fala acerca disso, só que de uma forma um pouco mais pesada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, que diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus, ou seja, aquele que obedece à vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que observar o quão sério é para o Senhor quando nós o obedecemos. O quão importante é para o Senhor a nossa obediência a Ele. O apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer na sua epístola: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso nos faz pensar que precisamos verdadeiramente viver uma vida pautada na palavra, uma vida de obediência à palavra. Não adianta vivermos de aparência, ou como o Tiago mesmo diz, com discursos falsos, com discursos enganadores, com discursos que parecem de obediência, mas na verdade estão longe disso. São apenas sacrifícios, como disse Samuel no capítulo 15, verso 22. A Bíblia também vai falar acerca de
obediência não só a Deus, mas estabelecida por Deus para vivermos nessa terra. Ele vai falar da obediência dos filhos aos pais como um mandamento importante para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Paulo ainda vai escrever sobre a obediência aos servos, dos servos aos seus senhores. E Paulo, inclusive, aconselha os escravos e trabalhadores a que obedeçam incondicionalmente aos seus senhores, como se estivesse obedecendo a Cristo. Tito, capítulo 3, verso 1, diz: obedeçam aos governantes e às autoridades e se sujeitando a elas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, diz para nós obedecermos aos nossos pastores e nos sujeitarmos a eles, porque eles velam pelas nossas almas. Paulo ainda escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 22, que a mulher deve obedecer ao seu marido, como se obedece ao Senhor. Será que todas essas formas de obediência nós estamos realmente seguindo? Será que se nós pararmos para pensar, para fazer uma autoanálise, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, nós estaremos verdadeiramente obedecendo ou apenas sacrificando? Paulo ainda escreve algo tão tremendo acerca da obediência quando ele escreve para a igreja de Roma, capítulo 6, versos 16, 17 e 18, Paulo escreve assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Paulo nos faz refletir acerca de a quem nós estamos servindo para obedecer: ao pecado ou à justiça de Deus? Porque a quem nós estamos servindo, nos fazemos escravos dele. Outrora, éramos escravos do pecado, pois servíamos o pecado em nossa carne. Obedecíamos a todos os desejos da nossa carne para nos entregarmos ao pecado. E nos fazíamos, assim, servos obedientes ao pecado. Mas agora, entregues a Cristo, obedecendo a Cristo, nos rendendo ao amor de Cristo, tendo sido libertos por Cristo desse pecado a qual servíamos, nos fazemos com isso, como diz o apóstolo Paulo, servos da justiça, servos daquilo que é justo, servos daquilo que é correto. Então, o meu conselho para você é: obedeça, continue obedecendo. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que qualquer gordura de carneiros. Mais uma vez, fazendo referência a sacrifícios que eram inúteis, porque para Deus mais importa obedecer do que qualquer forma de sacrifício que fazemos. Fique com essa palavra, guarde no seu coração, obedeça incondicionalmente ao amor de Cristo. Até o próximo devocional Porção do Céu.